Já pensou por que algumas pessoas, homens ou mulheres, conseguem sair de uma situação sem raiva, sem drama, mas com uma energia calma e inabalável? E de alguma forma, elas ficam ainda mais atraentes depois disso. Meus amigos, bem-vindos à força tranquila que o estoicismo desperta dentro de vocês. Não se trata de jogar jogos. Não se trata de ego. Trata-se de dominar a única coisa que o mundo tenta controlar: sua paz. Você vê pessoas em um mundo que diz para você falar mais alto, reagir mais rápido, sempre fazer alguma coisa. O verdadeiro poder está em não fazer nada intencionalmente, não porque você não se importa, mas porque você se importa mais com sua dignidade do que com atenção. E deixe-me dizer algo difícil e real. As pessoas, muitas vezes, só começam a valorizar a sua presença quando sentem o peso da sua ausência. Não porque você tentou fazê-las sentir isso, mas porque a sua retirada calma deixou um silêncio que gritou mais alto do que suas palavras jamais poderiam. Há uma razão pela qual o silêncio, quando usado com propósito, é uma das forças mais imponentes da Terra. Pense em uma montanha tranquila. Ela não diz nada, mas faz você sentir tudo. Essa é a energia de alguém que se afasta com compostura. Isso não te torna fraco, te torna inesquecível. As pessoas se lembram daquele que não perseguiu, que não implorou, que não tentou se explicar incessantemente. Elas se lembram daquele que acenou com a cabeça, sorriu calmamente e desapareceu com elegância. Esse tipo de energia assombra da maneira mais bonita. Deixa eu desmascarar uma das maiores mentiras. Você ouviu dizer que quanto mais alto você grita, mais você é ouvido. Não, meu amigo. A verdade é que a quietude mexe com a alma. Quando você se afasta sem caos, você deixa para trás um rastro de mistério, força e controle. E esse rastro é o que atrai os corações de volta para você. Não porque você exigiu isso, mas porque você se desligou da necessidade disso. Como Marco Aurélio disse uma vez, a melhor vingança é ser diferente daquele que cometeu a injustiça. Em palavras mais simples, não responda ao caos com caos. Responda com equilíbrio. Responda com silêncio. Responda com um sorriso que diga: eu sei quem eu sou, e não preciso disso para provar. Deixe-me dar uma metáfora. Imagine o fogo. Ele queima de forma selvagem, quente, emocional. E agora imagine a água, calma, profunda, controlada. Qual você quer ser quando as coisas esquentam? Porque o fogo pode assustar, mas a água molda a terra. A água sobrevive ao tempo. Essa calma, essa quietude não é fraqueza, é sabedoria. É o que transforma pessoas comuns em lendas na mente dos outros. Quando você para de explicar, quando você para de perseguir, você para de desperdiçar energia. E adivinhe só, eles sentem essa mudança. De repente, sua ausência se torna um espelho, e as pessoas não gostam de espelhos. Eles mostram a verdade. Sua quietude os força a se verem sem a sua presença para distraí-los. Então, para qualquer um por aí duvidando do seu valor, para aqueles que sentem a necessidade de reagir, de gritar, de provar a si mesmos, respire. Você não precisa lutar pelo que é destinado a você. Você não precisa explicar seu valor para aqueles que são cegos para ele. Apenas dê um passo atrás, com calma, tranquilidade e força. Porque a verdadeira confiança não persegue. Ela simplesmente escolhe. Ela escolhe a paz, escolhe o silêncio, escolhe o respeito próprio em vez da atenção, e nessa escolha algo mágico acontece. Então, agora, pare um momento, respire fundo, deixe tudo se acalmar. Porque o que você acabou de ouvir não é apenas informação, é um lembrete, um chamado de volta ao seu âmago. O mundo não precisa de mais barulho. Precisa de mais pessoas que possam atravessar o fogo sem vacilar, que possam ficar calmas quando os outros estão desmoronando, que possam falar sem palavras. Isso não é apenas confiança, é poder,
em sua forma mais pura e intocável. Agora, não deixe essas palavras passarem apenas pelos seus ouvidos. Envolva-se. Ancore isso na sua vida, no seu espírito. Fale em voz alta e grave nos comentários, para que se torne parte de você, não apenas algo que você ouviu e esqueceu. Essa é a sua declaração, a sua rebelião silenciosa contra o caos. A calma é o meu poder. Diga isso, meu amigo. Sussurre se precisar. Grite se isso abalar a sua alma. E então, vá. Digite abaixo. Não por mim, para você. Coloque isso no mundo como uma promessa, porque no momento em que você escreve, você reivindica. Deixe o algoritmo ver. Deixe o mundo ver. Mas, o mais importante, deixe você ver. A calma é o meu poder. Agora vá, digite, sinta, aproprie-se, e se o seu coração estiver mesmo que ligeiramente comovido por essas palavras, aperte o botão curtir. Inscreva-se. Compartilhe essa mensagem com alguém que tem reagido quando deveria estar se levantando. Alguém que esqueceu o quão poderoso seu silêncio pode ser. Fique por perto. Ainda estamos apenas arranhando a superfície. Número 1. O paradoxo do distanciamento. Vamos falar sobre algo que pode parecer completamente contrário à primeira vista. Algo que pode ir contra todos os instintos que você aprendeu sobre amor, conflito ou conexão. Quando alguém de quem você gosta começa a se afastar ou mostrar distância, seu instinto grita: faça algo, conserte isso, diga algo, vá atrás dessa pessoa. Mas e se eu lhe dissesse que não fazer nada intencionalmente pode mudar tudo? Veja bem, pessoal, há um paradoxo aqui, e não é apenas poético, é poderoso. Quando você dá um passo atrás com calma, em silêncio, sem um traço de amargura, você não está criando distância, você está criando espaço. E nesse espaço, algo começa a se desenrolar que perseguir nunca poderia alcançar. Reflexão, reflexão real, crua. Não apenas para eles, mas para você também. A maioria das pessoas não espera paz quando espera uma reação. Elas esperam barulho, lágrimas, discussões, provas de que ainda são importantes. Mas quando você não lhes dá isso, não por frieza, mas por controle interior, isso rompe o padrão, quebra o ciclo de dependência e caos emocional em que tantos relacionamentos inconscientemente caem. É como ficar à beira de um penhasco e jogar uma pedra. Você espera um respingo, mas não há som. Apenas silêncio. É nesse silêncio que a mente começa a ecoar. É aí que nascem as realizações. E nesse eco, a ausência se torna mais alta do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Perguntas surgirão no coração deles. Será que eles realmente deixaram ir? Será que realmente terminaram? Como alguém pode ir embora tão calmo, tão completo? E é aí que eles começam a se voltar para dentro. É aí que finalmente param de olhar para suas ações e começam a examinar suas próprias emoções. Você mudou o foco da sua busca para a reflexão deles. E sejamos honestos, isso não é fácil. Você pode sentir que seu silêncio é fraqueza, que recuar é rendição. Mas deixe-me dizer isso claramente. É preciso mais força para ficar parado do que para perseguir. Qualquer um pode gritar quando se sente magoado, mas só alguns conseguem ir embora com elegância e deixar para trás paz em vez de dor. Pense nisso assim. Um farol não persegue navios. Ele fica de pé, brilha silenciosamente e ainda assim os navios encontram o caminho de volta para ele através da tempestade. Seja esse farol, seja essa presença imperturbável em um mar cheio de barulho. E se você já duvidou se esse distanciamento calmo realmente tem poder, lembre-se disso. O que é raro se torna valioso. Em um mundo cheio de pessoas reagindo por medo, aquele que age por princípio brilha de maneira diferente. É isso que o estoicismo nos ensina. É isso que a vida prova repetidamente. A pessoa que se controla não perde, ela lidera.
Então, aqui está o que eu quero que você diga em voz alta agora. Não apenas diga, acredite, depois vá e escreva nos comentários. Deixe o mundo saber qual é a sua posição. Meu silêncio fala de força. Escreva abaixo, reivindique. Deixe isso se estabelecer em sua alma. E se essa mensagem te tocou mais profundamente do que apenas palavras, se ela te lembrou de quem você realmente é, por baixo de todo o barulho, curta esse vídeo, inscreva-se e compartilhe com alguém que ainda está perseguindo tempestades, quando poderia estar se tornando a calma depois delas. Fique comigo, meu amigo. Estamos apenas começando a descobrir o que é a verdadeira força, como o número 2, o silêncio que fala. O mundo acha que é vazio, passivo, talvez até fraco. Mas, meus amigos, o silêncio, quando usado com intenção, é uma das forças mais poderosas que você pode ter. Ele não implora para ser ouvido, não tenta provar nada, mas deixa uma marca mais profunda do que qualquer palavra falada. Você não precisa levantar a voz para marcar presença. Às vezes, sua ausência ecoa mais alto do que sua presença jamais ecoou. Quando alguém se afasta, não com raiva, não como uma arma, mas com calma determinação, deixa para trás mais do que apenas espaço. Deixa para trás uma mudança, uma ruptura silenciosa no ritmo do mundo de outra pessoa. E essa mudança cria um vácuo. Um vácuo onde todo o barulho, todas as distrações superficiais desaparecem de repente. E o que resta é a reflexão. Começam a sentir a mudança, nem sempre de forma ruidosa. Às vezes, é sutil. A forma como a sala não parece a mesma, a forma como o riso soa diferente, a forma como o silêncio entre as mensagens começa a prolongar-se cada vez mais até se tornar impossível de ignorar. E, nesse silêncio, um tipo diferente de voz começa a falar. A voz da compreensão. Eles já não estão realmente aqui. Será que o silêncio deles era a resposta? Porque sinto o peso da ausência deles mais do que jamais senti o conforto da presença deles. Isso não é manipulação, não são jogos mentais, é gravidade emocional. É o que acontece quando alguém que trazia estabilidade e paz não está mais acessível. Não dá para substituir esse tipo de energia facilmente. E quando ela se vai, deixa mais do que uma lacuna. Deixa um espelho que mostra o que era dado como certo, o que era mal interpretado, o que não era apreciado. Você não precisa defender seu valor com longos discursos ou gestos desesperados. Você não precisa correr atrás para ser ouvido. Às vezes, o chega mais alto vem na forma de silêncio total, e nesse silêncio é que a verdade se torna alta. Deixe-me dizer uma coisa. As pessoas reais lembram-se mais da energia do que das palavras. Elas esquecem o que você disse, mas nunca esquecem como se sentiram ao seu lado. Então, quando você se afasta pacificamente, essa memória torna-se uma presença assombrosa. Não silêncio delas. Sua energia permanece. Sua confiança calma permanece. Torna-se uma mensagem que não desaparece. Intensifica-se. E aqui está o que a maioria das pessoas nunca percebe, até que seja tarde demais. Discutir faz você ser esquecível. O silêncio faz você ser inesquecível, porque todo mundo sabe brigar, mas poucos sabem se afastar com a cabeça erguida, sem ressentimento, sem ódio. Apenas clareza. E a clareza é magnética. Então, não caia na armadilha de provar seu valor para alguém que não consegue enxergá-lo. No entanto, não desperdice sua energia tentando explicar o valor da sua presença. Deixe o silêncio explicar por você. Deixe sua ausência escrever o parágrafo final, porque quando você domina a arte de se afastar sem rancor, você não perde nada. Você ganha tudo: sua dignidade, sua paz e, ironicamente, a atenção deles. Muitas vezes quando isso já não importa mais. Agora, quero que você pare de rolar a tela
e faça este momento valer a pena. Respire fundo, deixe essa mensagem penetrar e, então, declare comigo, não apenas em pensamento, mas em ação. Diga em voz alta e, em seguida, escreva nos comentários abaixo como uma promessa a si mesmo. Meu silêncio fala por si. Digite, acredite, torne-se. E se essa mensagem abriu seus olhos, mesmo que um pouco, clique no botão curtir. Inscreva-se. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir antes de falar precipitadamente. Fique comigo. Estamos apenas arranhando a superfície do que realmente é a verdadeira força interior. Número 3. A energia estoica e silenciosa. Existe uma certa energia que não pode ser fingida, não pode ser emprestada, não pode ser imitada e, com certeza, não pode ser forçada. É a energia de alguém que sabe exatamente quem é. Sem barulho, sem performance, sem necessidade de gritar. Apenas uma presença tranquila e firme que preenche a sala, não exigindo atenção, mas ocupando o espaço sem precisar ser notada. Essa é a energia de uma alma estoica, e é rara. Veja bem, pessoal, uma pessoa verdadeiramente firme não se afasta para punir, manipular ou criar drama. É isso que o mundo espera. Essa é a reação imatura. Mas os estoicos se afastam por um único motivo: para proteger sua paz. E esse tipo de afastamento não os abala, mas os fortalece. Não se trata de jogos de poder, nem de fazer com que a outra pessoa sinta sua falta. Trata-se de honrar seus limites internos. Eles não fazem birra, não imploram por compreensão. Eles simplesmente escolhem a paz em vez do desempenho. Eles se afastam da falta de respeito, do barulho, de qualquer coisa que perturbe seu equilíbrio emocional, não por fraqueza, mas pela força do profundo respeito próprio. E é aí que o paradoxo aparece de novo. Porque no momento em que você para de tentar provar seu valor, é nesse momento que o mundo começa a sentir isso. Deixa eu compartilhar uma coisa com você. Certa vez, conheci alguém, um homem, que não apenas falava sobre princípios, mas os vivia. Quando um relacionamento começou a abalar sua paz, ele não reagiu com agressividade, não se defendeu, não tentou vencer a discussão ou convencer ninguém a entender seu lado. Ele simplesmente foi embora, não com amargura, nem em silêncio, nem com ressentimento. Ele foi embora com uma calma quase desconcertante e, nessa partida silenciosa, ele comunicou tudo o que precisava ser dito. Aquele silêncio, aquela ausência ecoaram. Fizeram com que aqueles que antes o ignoravam o vissem mais claramente do que nunca. Não porque ele jogasse algum jogo psicológico inteligente, mas porque sabia que seu valor não estava em discussão. E é isso que muitas pessoas não entendem. A verdadeira confiança não é barulhenta, não se gaba, não implora. Simplesmente é como uma montanha, como a maré. Não se explica, apenas se move com propósito. E em um mundo cheio de barulho e carência, esse tipo de energia centrada se destaca como fogo na escuridão. As pessoas são atraídas por ela. Elas a sentem. Podem não entender no início, mas não conseguem ignorá-la. Ela as atrai não por desespero, mas por presença. Uma presença que diz: não preciso que você me veja para eu existir plenamente. E é aí que reside o verdadeiro magnetismo. Não em perseguir o amor, mas em viver com tanta integridade que o amor ou se alinha com você ou desaparece pacificamente, sem perturbar seu mundo interior. Uma pessoa assim não recua diante da derrota. Ela não recua, não persegue o caos. Ela escolhe a quietude e, ao fazer isso, convida à reflexão, desperta a curiosidade e, na maioria das vezes, deixa para trás um silêncio que muda corações. Então, se você está assistindo a isso e já sentiu vontade de gritar só para ser visto ou implorar só para ser amado, quero que você pare, respire e lembre-se de quem você é.
Você não precisa provar seu valor para ninguém que ainda não consegue senti-lo. Repita comigo agora e escreva nos comentários como uma promessa a si mesmo e uma mensagem para o mundo. Eu protejo minha paz. Escreva, assuma e viva. Número 4. O que acontece no coração deles? Algo poderoso acontece no coração quando alguém se afasta, não com raiva, não com crueldade, mas com calma e convicção silenciosa. Isso deixa para trás uma quietude, e essa quietude fala. Ela sussurra para a imaginação. Ela desencadeia perguntas que não vêm da lógica, mas de algum lugar mais profundo. Perguntas que não param de girar na mente. Onde eles estão agora? Será que eles ainda pensam em mim? Como eles conseguem ficar tão calmos, tão indiferentes? Foi realmente tão fácil para eles desistirem? Esses não são apenas pensamentos casuais. São ecos assombrosos que seguem alguém nos momentos tranquilos do dia e se instalam profundamente no silêncio da noite. E nesses momentos, a mente começa a divagar, procurando respostas em lugares onde nenhuma é dada. É aí que a curiosidade, pouco a pouco, começa a se transformar em algo mais poderoso. Saudade. Porque, meus amigos, a natureza humana odeia o vazio. Não gostamos de lacunas. Nós as preenchemos com significado, com emoção, com histórias, sejam elas verdadeiras ou não. E assim, o silêncio deixado por alguém que se afastou graciosamente se torna o pano de fundo para uma narrativa totalmente nova, escrita na memória e na imaginação. Ela começa a se lembrar não apenas do que foi dito, mas do que foi sentido, não apenas das conversas, mas da energia, da presença, da estabilidade tácita. Ela repete: a maneira como se sentaram em silêncio, sem desconforto, a maneira como a calma dele nunca parecia distância, mas profundidade. Ela lembra que ele não precisava consertar a dor dela, apenas dava espaço para ela. Como ele não tentava impressionar com palavras, porque a presença dele já dizia tudo. Enquanto os outros falavam sem parar sobre quem eram, ele simplesmente era. É aí que a compreensão começa a surgir, não de uma vez, mas aos poucos. O tipo de conexão que ela tinha com ele não era baseada em barulho ou atenção. Era baseada em substância, em presença, em algo que não aparece com frequência. E agora que se foi, sua ausência parece mais forte do que sua presença jamais foi. Ironicamente, quanto mais ele se retira para o silêncio, mais ela o sente. Quanto mais silencioso ele fica, mais alto seu coração começa a falar. Não por arrependimento ou culpa, mas pelo reconhecimento de que algo real foi perdido, algo raro. E esse tipo de dor não é algo que você pode simplesmente ignorar. Mas aqui está a sabedoria em tudo isso. E eu preciso que você realmente ouça isso. Ele não foi embora para causar dor. Ele não ficou em silêncio para despertar saudade. Ele se afastou porque sua paz valia a pena ser protegida, porque seu respeito próprio nunca esteve em negociação. E essa força silenciosa, essa certeza pacífica, é o que atrai os corações de volta, não pela força, mas pela reflexão. Esse é o poder da verdadeira calma interior. Quando você para de perseguir e começa a ficar parado, o mundo ao seu redor muda, porque as pessoas sentem a diferença entre alguém que precisa delas e alguém que escolhe a si mesmo. Deixe os outros correrem em círculos. Você permanece em silêncio. Deixe os outros tentarem preencher os vazios com barulho. Você preenche sua vida com significado, como diriam os estoicos. Deixe ir o apego. O que é destinado a você vai te encontrar, não através do desespero, mas através da clareza e do alinhamento. Agora, quero que você faça uma pausa. Sinta este momento não com sua mente, mas com sua alma. Se esta mensagem tocou algo profundo dentro de você, se ela te lembrou do seu valor e do poder do desapego pacífico, então diga isso em voz alta.
Repita comigo e escreva nos comentários como se fosse a sua verdade. A partir de agora, eu escolho a paz em vez da busca. Escreva abaixo. Deixe que seja seu lembrete. Deixe que seja sua âncora. Número 5. O desapego é poder. Desapego. A palavra por si só soa fria para alguns, quase como se você estivesse desligando suas emoções ou abandonando tudo o que você sempre amou. Mas ouçam-me com atenção, meus amigos. Desapego não é a ausência de amor, é a presença de força, força real, inabalável, fundamentada. O tipo que não precisa de barulho, o tipo que não precisa de aprovação, o tipo que se mantém firme em silêncio e diz: eu sei quem eu sou, mesmo que você não saiba. Desapego não é desistir, é amadurecer, é a decisão de parar de se agarrar com tanta força ao que dói, ao que desrespeita, ao que te esgota. É escolher a paz em vez do pânico, a dignidade em vez do desespero. E sejamos realistas, essa escolha não é fácil. Quando o seu coração está envolvido, quando as emoções puxam, o desapego parece nadar contra a corrente. Sua mente diz: deixe ir, mas seu coração diz: segure firme. No entanto, é exatamente por isso que é tão poderoso, porque requer disciplina diante do desejo. As pessoas podem se perguntar: se eu deixar ir, não vou perdê-los para sempre? Talvez, ou talvez, você se encontre e, ao fazer isso, atrai algo muito mais profundo, muito mais saudável, muito mais alinhado. Veja bem, um estoico não se afasta para punir. Ele se afasta para proteger algo sagrado, seu equilíbrio interior. Ele entende algo que a maioria das pessoas não entende, que você pode amar profundamente alguém e ainda assim se recusar a se perder por essa pessoa. Que o amor verdadeiro não significa apego, significa liberdade. E quando você para de se agarrar, quando para de implorar por migalhas de atenção, você começa a brilhar de maneira diferente. Você começa a carregar um tipo de poder sem peso. Deixe-me dar uma metáfora. Imagine uma árvore em uma tempestade. O vento uiva, os galhos se dobram, mas as raízes permanecem plantadas. Isso é desapego. Não significa que você não sente o vento, significa que você não se quebra com ele. Você não se desenraiza tentando buscar a aprovação de outra pessoa. Você não desmorona só porque alguém foi embora. Você permanece porque já era completo antes de eles chegarem. E você continuará completo quando eles se forem. É por isso que o desapego é a forma mais rara de força. Poucos conseguem fazer isso. Poucos o fazem. Mas aqueles que o fazem são inesquecíveis. As mulheres e as pessoas em geral são atraídas pela energia de alguém que não precisa delas para se sentir completo, que não implora para ser visto. Por quê? Porque essa energia é rara, é real, é magnética. Em um mundo cheio de pessoas buscando o amor como se fosse oxigênio, aquele que respira livremente, sem ele se torna a presença mais atraente na sala. E essa atração não é construída com base em manipulação ou jogos. É construída com base na estabilidade. É construída com base no propósito. Um estoico não busca validação. Ele não precisa de ninguém para confirmar seu valor, sua alegria, sua calma, sua força. Eles não dependem de quem fica ou de quem vai embora. Como disse Epicteto, a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. Quanto menos você precisa dos outros para se sentir completo, mais livre você se torna. E deixe-me dizer isto. Para as pessoas que estão atrás, o desapego não é frieza, é clareza. É a capacidade de amar plenamente, mas sem se agarrar, de dar profundamente, mas sem se perder, de se afastar, não porque deixou de se importar, mas porque começou a importar-se consigo. Há uma paz profunda que surge quando finalmente deixa de tentar convencer alguém do seu valor. Deixa de implorar, deixa de representar. Você simplesmente existe, firme em sua verdade, inteiro em seu espírito,
e aberto apenas ao que se alinha com o seu eu superior. Se eles acharem isso bonito, se não continuarem andando, nem todas as almas estão prontas para a paz. Nem todos os corações reconhecem a calma como força. E é aqui que muitos desmoronam. Eles confundem desapego com indiferença. Mas deixa eu te dizer, indiferença diz, não me importo com você. Desapego diz, me importo profundamente, mas não vou me abandonar para me agarrar a você. Há uma enorme diferença. E uma vez que você entende isso, você se torna intocável. Você não precisa bater portas. Você não precisa anunciar seu valor. Você não precisa lutar para ser escolhido. Você apenas dá um passo atrás, silenciosamente, com calma, com poder. E aqueles que estavam destinados a estar na sua vida sentirão essa mudança não como abandono, mas como revelação. Isso é o que a maioria das pessoas nunca aprende. Elas acham que o poder está no controle, na persuasão, no desempenho. Mas, na verdade, o poder está na presença, na capacidade de se afastar quando a paz custa muito, na coragem de deixar ir, quando o amor não serve mais ao seu crescimento, na quietude, para dizer: se for para mim, vai ficar. Se não, eu ainda vou ficar bem. Porque no final das contas, sua autoestima não é um debate, não é um prêmio que outra pessoa pode te dar. É o chão sob seus pés. E quando você sabe disso de verdade, você para de tentar ser escolhido e começa a viver como se já tivesse se escolhido. Então, se você está aí se perguntando se deve deixar ir, se ir embora faz de você fraco, vou te dizer o seguinte: às vezes a atitude mais poderosa que você pode tomar é a mais silenciosa. Sem explicações, sem grandes saídas, apenas uma decisão calma de que sua paz não está mais sujeita a compromissos. Repita comigo agora e escreva nos comentários, para que se torne mais do que apenas palavras. Que seja seu padrão a partir deste momento. Eu escolho a paz em vez das pessoas. Digite abaixo. Diga com convicção, não por amargura, mas por clareza, por crescimento. Pelo fogo que você já sobreviveu. E se essa mensagem tocou algo profundo dentro de você, se você se sentiu visto, compreendido, despertado, clique no botão curtir. Inscreva-se e compartilhe isso com alguém que está pronto para parar de perseguir e começar a se posicionar. Fique comigo. O mundo vai tentar puxar você em 1000 direções, mas nós permanecemos enraizados, nos elevamos em silêncio e nunca, jamais esquecemos nosso valor. Número 7. Nem todo mundo merece sua energia. Deixe-me dizer algo que vai doer um pouco, mas precisa ser dito. Nem todo mundo merece ter acesso à sua energia. Nem todo mundo merece seu amor, sua paciência, suas palavras ou mesmo sua presença. Talvez seja duro, mas é verdade, com certeza. E se ninguém mais te disse isso ultimamente, deixe que eu seja a primeira. Você tem o direito de parar de se dedicar a pessoas que continuam te deixando vazio. Sua energia é valiosa, seu tempo é sagrado, sua atenção é poder. E em um mundo que constantemente pede que você prove seu valor, explique seus sentimentos, lute por validação, você tem todo o direito de dizer basta. Os estoicos não desperdiçavam suas emoções com o que não podiam controlar, e você também não deveria. Não troque sua paz para provar seu ponto de vista. Entenda isso bem, porque toda vez que você discute com alguém que se recusa a entendê-lo, toda vez que você persegue alguém que o trata como uma opção, toda vez que você abaixa seus padrões para manter a paz, você está, na verdade, destruindo-a. Sua paz verdadeira, aquela que vive dentro da sua alma. Existe uma mentira que o mundo te alimentou, que amor significa suportar tudo, que lealdade significa tolerar desrespeito, que força significa ficar mesmo quando dói. Mas aqui está a verdade,
e eu quero que você sinta isso no seu íntimo. Amor sem limites não é amor, é autoabandono. Escolher ir embora não é fraqueza, é sabedoria. É reconhecer que você não pode carregar alguém que se recusa a andar. Não pode se dedicar a alguém que só sabe receber e não pode continuar se esgotando, tentando iluminar a escuridão de outra pessoa. Você não nasceu para ser o lixão emocional de alguém. Você não está aqui para absorver o caos de todos enquanto negligencia sua própria cura. Não há nada de nobre em permanecer em lugares onde sua alma está constantemente sufocando. E eu entendo isso. Você quer ser gentil, quer ser paciente, quer dar chances às pessoas. Isso é lindo, isso é forte. Mas mesmo a força tem um limite, e a sabedoria sabe quando parar. Pergunte a si mesmo agora: quantas vezes lutei para ser compreendido por alguém que nem estava ouvindo? Quantas vezes pedi desculpas por ter padrões? Quantas vezes traí minha própria paz apenas para manter outra pessoa confortável? Isso não é amor, isso é falência emocional. Há uma história em seu silêncio, um limite em sua ausência, uma mensagem em sua recusa em se envolver com o que te esgota. E quando você aprende a proteger sua energia, da mesma forma que protege seu dinheiro, sua saúde, sua casa, tudo na sua vida começa a mudar, porque o que você permite é o que vai continuar, e o que você tolera se torna seu padrão. Então, deixe-me dizer isso da forma mais clara possível. Você não é obrigado a ficar onde não é valorizado. Você não é cruel por escolher a paz. Você não é defeituoso por querer algo mais profundo, mais tranquilo, mais respeitoso. Não se trata de ser duro ou frio. Trata-se de ser realista. O estoicismo nos ensina a não ser insensíveis, mas a liderar com razão em vez de reação, a escolher o controle em vez do caos. Isso significa entender seus limites e, mais importante, impô-los. Você não precisa anunciar seus limites com raiva. Não precisa gritar. Seu silêncio falará por você. Sua ausência comunicará mais do que qualquer mensagem longa jamais poderia. Tem uma metáfora que eu adoro. Imagine que você é um copo d'água. Cada vez que você dá sua energia a alguém que não retribui, a água se esvai. Uma pessoa toma um gole, outra derrama, outra derruba completamente. E se você continuar dando sem verificar quem está bebendo, você ficará vazio. Você vai se esgotar. Você vai se tornar uma casca de quem você era, se perguntando por que se sente tão vazio. Você não deve a ninguém acesso ilimitado ao seu coração, especialmente aqueles que o tratam com descuido. Você tem o direito de ser criterioso. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de ir embora quando sua alma não estiver mais segura na presença de alguém. E aqui está a verdadeira reviravolta. Quando você finalmente começar a honrar sua própria energia, as pessoas que pertencem à sua vida não serão afastadas pelos seus limites. Elas serão atraídas por eles. Elas os respeitarão, porque as pessoas certas não te punem por ter limites. Elas te apreciam mais por causa deles. Um estoico não se afasta para provar um ponto. Um estoico se afasta porque já fez as pazes com o resultado. Ele já pesou o custo de ficar e escolheu proteger seu âmago, não por ego, mas por alinhamento. Então, se você está em uma encruzilhada, sem saber se deve segurar ou deixar ir, aqui está a sua resposta. Se isso está drenando sua paz, não vale a pena sua energia. Ponto final. Não importa quanto tempo vocês estão juntos, o quanto você esperava que isso mudasse ou o quanto você se importa. Se você tem que se perder para manter outra pessoa, você já perdeu demais. Agora, respire fundo e repita comigo, não apenas com a boca, mas do lugar mais profundo dentro de você. Deixe isso ressoar em sua mente e ecoar em suas escolhas daqui para frente. E depois de dizer isso,
Escreva nos comentários abaixo como seu padrão pessoal. A partir deste momento, minha energia é sagrada. Digite, assuma, viva. Número 8. Seu silêncio é o encerramento. Chega um momento na vida em que a coisa mais poderosa que você pode fazer é não dizer absolutamente nada. Não porque você é fraco, não porque você está com medo, mas porque você já disse o suficiente, já deu o suficiente, já explicou, defendeu, tentou ser compreendido e agora você está pronto. Quanto mais silencioso você fica, mais você consegue ouvir. Ram Dass não estava falando apenas sobre ruídos externos. Ele estava falando sobre o ruído dentro de você, a necessidade de ser validado, de ser amado, de ser visto. Quanto mais silencioso você fica, mais você ouve sua própria verdade. Deixe que eles se perguntem. Deixe que eles se sentem no espaço onde sua presença costumava estar. Deixe que eles sintam a energia que antes aparecia de forma consistente, gentil e leal. Deixe que eles tentem rastrear seu silêncio até algo que possam rotular, mas não encontrem nada além de um reflexo de seu próprio comportamento. Essa é a beleza do distanciamento calmo. Você não precisa de vingança, não precisa de drama. Sua ausência se torna o espelho que eles não podem evitar. Veja bem, fomos criados em um mundo que nos ensina a nos explicar incessantemente para justificar por que partimos, para dar um encerramento, mesmo quando somos nós que estamos quebrados. Mas o estoicismo ensina algo muito diferente. Ele nos ensina que a quietude é a forma mais elevada de clareza. Quando sua alma está em paz, você não precisa fazer barulho. Você simplesmente caminha, dá um passo atrás, desaparece e, nesse silêncio, sua verdade é mais alta do que 1000 conversas. As pessoas podem perguntar, mas elas não vão me interpretar mal? Sim, talvez interpretem, mas isso não é mais sua responsabilidade. Você não deve explicações a pessoas que se comprometeram a te entender mal. Você não precisa abrir sua alma para alguém que se recusou a guardá-la com cuidado. Quando alguém não consegue valorizar suas palavras, você para de dizê-las. Quando alguém banaliza sua presença, você presenteia essa pessoa com sua ausência. Deixe que ela se pergunte. Deixe-os sentar em silêncio e sentir a mudança. Deixe-os reviver a última conversa, o último olhar, a última vez que ignoraram sua presença como se fosse substituível. Deixe o silêncio se prolongar o suficiente para forçar a introspecção, porque aqui está a verdade. A maioria das pessoas não quer encarar o que não conseguiu ouvir em suas palavras. Elas sentirão sua ausência. E não se engane, o mistério é magnético. O mundo é atraído por aqueles que estão enraizados no autoconhecimento. Quando você se comporta com convicção calma, quando não discute, não implora, não explica, você se torna um enigma. Eles querem resolver uma presença calma. Eles querem entender. E quanto mais você resiste à vontade de falar, mais curiosos eles ficam. Mas aqui está a chave. Você não está fazendo isso para provocar curiosidade. Você não está fazendo isso para ser perseguido ou admirado. Você está fazendo isso porque a paz se tornou mais valiosa do que ser compreendido. Você está fazendo isso porque sua energia não está mais disponível para aqueles que não a valorizaram quando ela estava transbordando. Deixe-os se perguntar. Deixe-os sentir falta da versão de você que era suave, generosa, aberta. Deixe-os perceber como era ser genuinamente visto, ser ouvido sem julgamento. Deixe-os comparar isso com o barulho em que agora estão e deixe-os descobrir a diferença por conta própria. É assim que as pessoas crescem, não através de palestras, mas através da ausência. E sim, é preciso força, força real, porque o silêncio não é fácil. O ego quer falar, o coração quer gritar, mas a alma, a alma, quer paz.
A alma é sábia o suficiente para saber que nem todas as portas devem permanecer abertas, que às vezes seu crescimento requer uma saída silenciosa e sem olhar para trás. Há uma frase que sempre me vem à mente: nem sempre você consegue um encerramento dos outros. Às vezes, seu silêncio é o encerramento. Leia isso de novo. Você tem o direito de ir embora sem fazer um discurso. Você tem o direito de parar de responder. Você tem o direito de encerrar, não com raiva, mas com aceitação, porque nada fala mais alto do que uma alma que se recusa a ser perturbada. E aqui está a parte que as pessoas nunca esperam. Seu silêncio ensina mais do que suas palavras jamais poderiam ensinar. Ele ensina que você tinha limites, que se respeitava, que não permanecia em espaços onde o amor era condicional e sua paz era um dano colateral. Deixe que eles se perguntem. Deixe que eles se perguntem se você sente falta deles. Deixe que eles se perguntem se você está mais feliz agora. Deixe que eles se perguntem se foram longe demais. A verdade é que você simplesmente voltou a ser você mesmo, ao seu equilíbrio, à sua calma, à sua clareza. Você se lembrou que ser compreendido é bom, mas estar em paz é inegociável. O estoicismo nos ensina a deixar ir o que não podemos controlar, e isso inclui a forma como os outros nos veem. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Você simplesmente vive isso, e aqueles que estavam destinados a ver, verão. E aqueles que não veem, deixe-os continuar se perguntando, porque aqueles que realmente te amam não precisam ser convencidos. Eles sentem sua energia em seu silêncio, reconhecem o valor do que você ofereceu e voltam não por culpa, mas por compreensão. E se não voltarem, que seja. Você não se afastou para ser perseguido. Você se afastou para respirar novamente. Então, aqui está o que eu quero que você faça agora. Sente-se em silêncio. Deixe seu coração desacelerar. Deixe aquele desejo de dizer algo se dissolver. E, em vez disso, assuma seu silêncio. Deixe que ele seja o santuário onde sua cura começa, onde seu poder renasce, onde sua energia é recuperada. Agora, diga isso em voz alta e escreva nos comentários abaixo, como um voto ao seu eu futuro. Meu silêncio é meu poder. Digite, sinta, viva. Para encerrar, deixo vocês com isto. Silêncio não é fraqueza, é sabedoria. Distanciamento não é frieza, é clareza. Quando você se afasta com calma, fala muito sem dizer uma palavra. Deixe que eles se perguntem. Deixe que eles reflitam. E o mais importante, deixe-se curar. Se esta mensagem tocou sua alma, não aguarde para si mesmo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe-o com alguém que precisa se lembrar do seu poder. Deixe um comentário abaixo com sua afirmação favorita de hoje e fique ligado. Estamos apenas começando. Esta jornada para a paz inabalável é sua. Assuma-a. Viva-a.